Lucas capítulo 15, vamos ao texto mais uma vez. Palavra de Deus. O anjo disse a João que aquele que lê é bem-aventurado. Então, só o fato de você ler o livro, você já é bem-aventurado. Então, vamos à leitura, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, ou caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe e pondo-lhe o anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho está morto e reviveu. Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo-lhe, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, nós declaramos que os nossos corações são tocáveis por essa palavra. Torna o nosso entendimento cativo a Cristo, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. John McVenner, ele foi um jornalista, um repórter, na verdade, que ficou muito famoso pelas suas coberturas em tempos de guerra. Em 1942, ele estava então cobrindo a Segunda Guerra Mundial.
E ele foi convocado para apresentar um programa que seria transmitido para uma estação em Nova York e dali seria então ventilado para todos os Estados Unidos. Seria um programa de algumas entrevistas, um programa para trazer alguns relatos dramáticos da guerra. Então, esse repórter ele vai consultar alguns soldados, ele vai preparar um estúdio, ele vai preparar um cenário, ele descobre que havia ali aproximadamente 50 soldados que amavam jazz, e ele então vai ensaiar com esses soldados para fazer uma apresentação de arrancar o fôlego, afinal, seria uma apresentação que seria transmitida para todos os Estados Unidos. Ele faz as entrevistas, ele coleta os depoimentos, ele apresenta esse programa de uma maneira muito apaixonada, de uma maneira muito excelente. Passado uma semana depois, ele recebe um telegrama vindo de Nova York com a seguinte pergunta: o que aconteceu com tão esperado programa A Hora do Exército? Foi então que ele deu conta que todo aquele programa, que toda aquela apresentação foi transmitido numa frequência errada e nunca chegou na estação de Nova York para chegar ao alcance dos Estados Unidos. Você imagina a decepção, você imagina a frustração, depois de tanto esforço, depois de tanto empenho, não tinha como mais repetir o que havia acontecido. O fato é que todo aquele desempenho, todo aquele esforço, todo aquele sacrifício, todo aquele trabalho foi um grande desperdício. Duas palavras nesse texto me chamam a atenção, segundo a tradução que eu li. A palavra desperdiçou. Você já parou para pensar que tem se falado muito de uma cultura do desperdício? Tem se falado muito de uma cultura do desperdício quando se fala dos recursos naturais, quando se fala de alimentos, quando se fala de água. O mundo hoje desperdiça aproximadamente 30% dos seus alimentos nos transportes, nos vencidos. O quanto que isso poderia saciar a fome de tantas pessoas ao redor do mundo. Existe uma cultura de desperdício em várias direções da sociedade. Mas essa noite eu quero pensar com vocês a respeito de uma escravidão que o diabo quer nos envolver, que é a escravidão ao desperdício. O diabo quer fazer a gente reféns de um desperdício existencial. E esse texto vai nos apresentar duas maneiras pela qual nós podemos desperdiçar a nossa existência. E quando nós falamos de desperdício, é verdade que nós precisamos fazer a partir de um padrão. E o padrão a referência pela qual nós devemos medir os nossos desperdícios não é a partir dos nossos padrões humanos, mas a partir dos padrões de Deus. E o padrão, segundo as Escrituras, que deve medir as nossas decisões de desperdícios é a partir da glória de Deus. Tudo aquilo que nós efetuamos, tudo aquilo que nós trabalhamos, tudo aquilo que nós realizamos, que não se converte para a glória de Deus, é semelhante aos esforços daquele repórter
em uma frequência errada. Tudo que nós operamos na vida que não contempla a glória de Deus, então isso configura um desperdício aos olhos de Deus. Às vezes nós estamos saboreando, às vezes as nossas sensações estão vibrando, mas essas ofertas, esses sinais, essas frequências estão desalinhadas com o coração de Deus. Isso significa dizer que aos olhos de Deus, muitas ações que nós operamos ao longo da vida, configura-se um desperdício, porque tudo aquilo que não é para a glória de Deus deve ser reputado como esterco. Tudo aquilo que não contempla glorificar a Deus precisa ser reputado como lixo. Tudo aquilo que não contempla a glória de Deus não tem nenhum valor segundo a eternidade. E é interessante que nós precisamos pensar sobre essa questão do desperdício existencial, porque o dia do juízo, Deus vai julgar o mau uso dos valores que Ele concedeu a todos nós. E esse texto que nós lemos vai nos apresentar duas maneiras pela qual nós podemos ser escravos do desperdício. Existe a modalidade, a maneira do pródigo, e existe a maneira de nós vivermos um desperdício a partir do perfil e da vida do irmão mais velho. O texto é muito explícito em relação ao pródigo. Ele pede a antecipação de uma herança. Ele pede a antecipação de um direito. E essa antecipação fará com que ele viva o pior da sua vida. Aquilo que deveria acontecer naturalmente, ele decide antecipar. O que eu chamo de uma pressa equivocada. Muitas vezes nós nos embaralhamos, muitas vezes nós nos embaraçamos, muitas vezes nós nos complicamos, porque a nossa pressa está equivocada. Este menino vai receber a herança do seu pai, mas é uma questão de pouco tempo que tudo que ele recebe é diluído, é escoado. Tudo que ele recebe se perde. E essa é a ideia de desperdício. Uma perda desnecessária, um gasto sem retorno compensador. Aquilo que esse rapaz recebe do seu pai evapora. Se desperdiça, o texto utiliza, e ali desperdiçou os seus bens. E quando você olha para a palavra bens aqui, é bios, é vida. É muito mais do que dinheiro, é muito mais do que recursos. Esse menino está desperdiçando a vida. Desperdiçando a vida. Agora veja que o pródigo, ele não está sozinho na escolha de ser refém do desperdício. Se nós olharmos à luz dos evangelhos, você perceberá o quanto que Jesus nos discipulou a partir de maneiras distintas de nós sermos reféns do desperdício. Lembra-se das duas casas? Lembra-se daquele homem que ele faz uma arquitetura, ele faz um plano, ele faz uma planta, e ele investe dinheiro, ele investe material, ele investe tempo. Percebe que existe sacrifícios, existe investimentos considerável aqui nessa casa. Mas passado
um tempo, diante dos ventos, diante da enchente, diante da chuva, fica provado, fica manifestado que todo aquele investimento foi um desperdício, porque essa casa veio a esmoronar. Você veja Jesus falando sobre a semente e os 4 terrenos. O primeiro terreno, à beira do caminho, recebe a palavra. Mas a semente, esse terreno desperdiça a oportunidade de receber essa boa semente. O segundo terreno, entre os pedregais, também recebe a boa semente. Não há nenhum erro na semente, não há nenhuma imperfeição na semente. Ela é fértil, ela está pronta para frutificar, ela está perfeita. Mas o segundo terreno também está desperdiçando tal semente. O terceiro solo, ele também vai receber a boa semente, ele também vai receber a fértil semente, ele também vai receber a perfeita semente, mas ele insiste, de igual modo aos 2 primeiros, a desperdiçar também a semente. Jesus vai conversando conosco a respeito do credor incompassivo, um homem que devia uma grande dívida para o seu patrão. O seu patrão o confronta dizendo: eu vou te prender, paga a dívida, senão você vai ser preso, você e a sua família. E ele pede muita misericórdia, ele pede clemência, e o seu patrão vai perdoá-lo. Então ele recebe um grande perdão do seu patrão. Saindo da presença do seu patrão, ele encontra alguém que lhe devia algo muito, mas muito insignificante, se comparado a dívida que ele acabara de receber o perdão. Mas ele vai ser carrasco, ele vai ser insano em relação a este. Alguém vê e o denuncia para o patrão, e o patrão vai chamá-lo e vai dizer: por que você foi ingrato? Por que você foi incompassivo? Em outras palavras, este homem desperdiça o perdão que havia recebido do patrão. Esse perdão é recolhido, e agora ele é sentenciado à prisão juntamente com toda a sua casa. Jesus está nos ensinando que existem pessoas que vão vivendo uma vida de maneira que ela vai desperdiçando aquilo que Deus já liberou, e isso vai sendo recolhido, isso vai sendo subtraído da sua vida, porque a sua vida é um desperdício. Olha o samaritano, Jesus denunciando um sacerdote que passa perto de um homem quase morto, e ele passa de largo. Olha o desperdício da oportunidade de interromper a morte que estava imperando ali. Ele ainda estava vivo. O levita, de igual modo, desperdiça a oportunidade da compaixão, do amor encarnado. Tanto o sacerdote quanto o levita está desperdiçando. Eles são um desperdício de virtudes. Olha Jesus gritando para nós diante da narrativa do rico e do Lázaro. Este homem, diante dos seus bens, diante do seu conforto, diante do seu luxo, ele não converte isso em temor. Ele não converte isso em glória de Deus. E quando a morte chega no seu endereço,
A sua vida foi um desperdício. Ele estava algemado pelo desperdício. E Jesus continua gritando: olha as 10 virgens. Olha o desperdício que essas 5 virgens loucas farão. Vestes idênticas, objetivos idênticos, também estava aguardando o noivo. Mas olha o desperdício, não levou reservas. Não levou reserva em suas lamparinas. Quando o noivo vem, elas não estavam lá. Desperdiçou a oportunidade de entrar para celebrar as bodas com o esposo. Olha os servos e os talentos. Olha o desperdício daquele homem que pega o talento e o enterra. Ele recebeu um bem, ele recebeu um valor, mas ele desperdiça. E veja que o desperdício deste servo vai lhe causar uma consequência severa. As palavras que este servo receberá, lançai-o nas trevas exteriores, aonde há pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque ele desperdiçou um talento. Ele desperdiçou uma oportunidade de multiplicação. Olha a grande ceia. Olha o pai de família, organizando a casa, ornamentando a casa, preparando a mesa, matando o cevado, preparando o banquete. E ele chama o seu servo dizendo: convidai, porque já está pronta a mesa, está pronta o banquete. Mas alguém vai receber o convite e vai dizer: não, eu comprei uma junta de boi e eu preciso ver esses bois. Não, eu casei e vou viver a minha lua de mel. Então, eu comprei um terreno e eu preciso ver. A Bíblia diz que quando o Senhor, o pai de família, ouviu essas respostas, ele ira. Porque esses homens desperdiçaram um lugar na mesa. Esses homens desperdiçaram uma oportunidade de honra. Olha a oração do publicano. Olha a oração do fariseu entrando no templo. E o texto diz que o fariseu, ele orava para si mesmo, falando da sua arrogância, falando da sua presunção. Essa oração nunca chegou aos céus. Essa oração era um desperdício. Os jejuns dos fariseus eram um desperdício. Nunca chegou na frequência do céu. Olha Jesus gritando sobre a adoração de lábios. Vocês estão me honrando com os vossos lábios, vocês estão cantando com os vossos lábios, mas não está chegando nada diante de mim. Você já parou para pensar que todos esses relatos e outros, é uma denúncia de Jesus dizendo: existe algemas que está escravizando vocês do desperdício da vida. Pessoas que entram e saem nos templos, pessoas que entram e saem na vida, só que tudo que elas operam
não prospera, não cresce, não chega aos céus como um aroma agradável, como uma oferta aceitável, não está na frequência do céu. Essa pessoa está lutando demais, essa pessoa está batalhando demais, mas nunca sai do lugar. Você já parou para pensar a quantidade de pessoas que aos domingos se reúnem nos templos nessa nação? Elas entram no templo e nunca chegam na presença de Deus. Pessoas que oralizam as letras dos louvores, só que esses louvores nunca chegam no coração de Deus, porque são só palavras aos lábios. É um desperdício de tempo, é um desperdício de vida, é um desperdício de oportunidades. Pessoas que oferecem cultos, mas são cultos em frequências erradas, então são desperdícios. E Satanás está sorrindo, dizendo: é isso que eu quero te escravizar no desperdício existencial. Eu quero te escravizar para que tudo aquilo que você recebe do seu Pai, tudo aquilo que você recebe dos céus, venha evaporar nas suas mãos. A sua vida espiritual nunca crescerá, a sua maturidade nunca vai expandir, os seus frutos nunca vão florescer. E o mundo espiritual maligno sorrindo, porque há um pródigo que está desperdiçando a sua vida. A sua vida. Só que esse texto também nos fala de um desperdício a partir do irmão mais velho. Não é apenas o pródigo que está vivendo um desperdício. É verdade que o irmão mais velho denuncia o pródigo 2 vezes. Ele desperdiçou, só que na fala dele, ele também autodenuncia que ele também está vivendo um desperdício. Quando o pai o responde dizendo: tudo que eu tenho é teu também, por que você não aproveita? Por que você já não pediu esse bezerro? Por que você já não pediu esse cabrito? Por que você já não fez o banquete para você e os seus amigos? Isso aqui é para você. Mas esse pródigo está vivendo um desperdício, e o desperdício que ele está vivendo é que ele não está desfrutando do que está disponível para ele. Aí você tem outras pessoas que está vivendo uma outra face do desperdício. Ela está na igreja, ela está frequentando reuniões, ela está no reino, ela está. Ela ouve pregação, ela ouve louvores, ela ouve comando dos céus, só que ela não desfruta do que está disponível. Ela não acredita que os dons espirituais, os 21 dons aproximadamente catalogados em Romanos, em Pedro, em Coríntios, aproximadamente 21 dons espirituais, que o Espírito fornece, disponibiliza para a igreja buscar. E Paulo grita dizendo: buscai com zelo os dons. Zelo fala de um espírito fervoroso, fala de um ímpeto, fala de uma intensidade, fala de uma paixão. Paulo está dizendo: busque, porque está disponível para a igreja de Cristo. Só que nós avançamos janeiro a dezembro e não desfrutamos da autoridade, da unção, da virtude, da sabedoria, da
paz, da direção, do sobrenatural disponível. Nós estamos aqui, mas estamos desperdiçando. Deveríamos estar vivendo de milagres em milagres, deveríamos estar vivendo de autoridade em autoridade, deveríamos estar vivendo de glória em glória, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até chegar o dia perfeito. E quem é que está sorrindo? O mundo espiritual maligno está sorrindo para alguém, dizendo: está na casa do Pai, mas não aproveita. Está diante do Pai, mas não desfruta. Está diante de um banquete, mas está vivendo de migalhas. O mundo espiritual sorri malignamente, porque tem alguém refém das algemas do desperdício. Cristo veio. Cristo veio. E esta noite Ele grita, dizendo: eu tenho liberdade para essas algemas. Eu quero dissipar essas correntes. Aquilo que você não viveu durante todos esses anos na presença de Deus, aquilo que você não experimentou e está disponível, quanto homem, quanto mulher, quanto jovem, quanto adolescente, quanto criança, Jesus está dizendo: eu vim para prego a liberdade aos cativos, eu vim para estancar toda sorte de desperdício. Eu vim otimizar a tua vida, eu vim otimizar você, eu vim fazer você prosperar segundo a minha glória. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Antes de nós orarmos, não seja escravo do desperdício, em primeiro lugar, do tempo. Não vou chover no molhado. Não vou chover no molhado. Eu só quero que você ouça a voz do Espírito gritando dentro de você agora. O quanto que o seu tempo está comprometido em desperdício. O quanto que as tecnologias veio para escravizar o seu tempo. Paulo vai dizer aos Efésios: remi o tempo. A palavra grega para remir é resgatar. A ideia de Paulo é como se o nosso tempo houvesse uma pressão, uma luta, uma guerra maligna para nos comprometer. Que você venha ser escravo do desperdício do tempo. Que você venha viver muitos anos, mas sem nenhuma relevância no mundo espiritual. Que o seu dia seja embaraçado. Que você venha amanhecer com boas intenções. Eu preciso de um bom devocional, eu preciso de fazer alguma coisa. Aí quando chega a noite, você olha para trás, você não conseguiu. E vem o outro dia, isso se repete, isso se repete, isso se repete. E você não percebe que existem fatores espirituais que está encadeando o seu tempo em relação ao seu propósito. É impressionante quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 5. E nós vemos uma grande lista
lista de homens que viveram 900 anos, 800 anos, 700 anos. E no meio dessa lista, desse catálogo de longevidade, aparece um que vai viver 365 dias. Daquela lista é o que vai viver menos. Qual é o nome dele? Enoque. Sinceramente, eu fico assim, pensando, com a minha careca aqui. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, gente. E Deus o tomou para si. Uma criança vai escrever a história de Enoque de uma maneira tão inocente, mas tão poderosa. Como você acha que aconteceu o traslado de Enoque? E a criança vai escrever. Foi assim. Deus chegou de manhã na casa de Enoque e disse: vamos andar um pouco? E Enoque disse: vamos. E eles começam a andar, conversando junto, Enoque com Deus, Deus com Enoque. E foi caminhando, 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 foi caminhando. De repente Enoque diz assim: nossa, eu preciso voltar para casa. Aí quando ele olha para trás, ele está muito longe de casa. Essa caminhada na companhia de Deus é algo tão envolvente, algo tão poderoso, que ele perdeu a noção de tempo e de espaço, de distância. E então ele fala assim: Deus, eu preciso voltar para casa. É a criança escrevendo: eu preciso voltar para casa. E Deus fala assim: então, já que você está tão longe de casa, por que a gente não continua andando e você vem para a minha casa? E ele segue andando. E Deus toma Enoque para si. Aí eu fico pensando comigo: Deus, na minha cabeça pequena, Enoque tinha que ter vivido 2000 anos, gente. Pela comunhão, pela intimidade. Ele que deveria ter vivido mais. Mas é o que existe menos na cronologia dos homens. Mas ninguém, nem Metusalém, que vai viver 969 anos, que segundo alguns teólogos, segundo a contabilidade do dilúvio, existe uma possibilidade de Metusalém ter morrido no dilúvio. Nenhum desses homens experimentou o que Enoque experimentou em 365 anos de vida. Então, na verdade, o meu pedido para Deus, eu não quero durar para sempre. Eu falo: Deus, eu não quero chegar nos meus 100, 110 anos, 90 anos. Chegar lá sem experimentar nada de Ti. Experimentar só o cansaço e a fadiga dos anos. Chega lá só para dizer que eu não quero morrer. Aí eu olho para trás, eu não marquei ninguém, eu não toquei ninguém. Eu não imprimi a graça, a glória em ninguém. É melhor que Deus me recolha antes, porque viver muito tempo fora da glória de Deus é ser um escravo do desperdício existencial. É melhor morrer cedo, porque no dia do juízo eu vou ter de prestar conta de toda a minha vida. Viver, existir muito, sem fazer, sem ser relevante, é você acumular pendências e débitos no dia do julgamento. Olha o seu tempo. Não tem a ver unicamente com a sua aposentadoria segura.
Não tem a ver como que você quer terminar os seus dias no conforto e na segurança da sua casa. O seu tempo tem a ver com a eternidade. A maneira como você inverte os seus dias, com o seu chamado, com o seu propósito, com a sua missão, com a sua vocação. Pessoas estão atravessando anos e anos e anos e anos e anos. E na balança da eternidade, desperdício, 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 desperdício. Não seja escravo do desperdício do tempo. Preste atenção como você está lidando com o seu celular. Preste atenção como você está lidando com o seu Instagram. Preste atenção como você está lidando com as séries, com as temporadas. Preste atenção. O diabo está sorrindo para muitos que estão com uma agenda de tempo totalmente enclausurada no desperdício aos olhos de Deus. Não seja escravo do desperdício de dinheiro. De dinheiro. Você precisa converter dinheiro em gente. Você precisa converter dinheiro em alegria, em perdão, em misericórdia, em compaixão. Você precisa converter dinheiro em cura. Você precisa converter dinheiro em família. O diabo sorri diante de pessoas avarentas. Pessoas que nunca se movem em generosidade. Dízimo é só Antigo Testamento, dízimo. E o diabo sorrindo, é isso mesmo, é isso mesmo. Manda no seu dinheiro, seja o senhor do seu dinheiro, faça do seu dinheiro o que você quiser. Não se preocupe com os princípios do reino em relação aos seus recursos. Seja escravo. Sabe o que Jesus contou? Jesus contou a parábola de um rico que ele vai então fazer a maior colheita de sementes. Ele vai derrubar todos os celeiros, ele vai fazer o maior plantio, a maior semeadura, e ele vai fazer a maior colheita, e ele vai armazenar em um estoque. E quando está tudo pronto, ele olha para o armazém, ele dá um grito dizendo: come e bebe, alma minha. Quando ele disse alma minha, o juízo de Deus veio e disse: você é um louco. Porque você está lidando com seu dinheiro para você, para você, para você, para você. Você é um louco. Porque aqui, quando você chegar, porque hoje vai pedir a sua alma, e você vai chegar aqui pobre, desperdiçou tanto, não ajudou ninguém, não investiu nenhuma obra missionária, não financiou nenhuma obra social. Não seja escravo do desperdício do seu dinheiro. A melhor maneira de você lidar com seu dinheiro é convertendo em gente. É convertendo em pessoas. É convertendo em paixão missionária. Eu tenho a alegria no meu coração. Quando o pastor Lediel chegou do Nepal, ele trouxe os relatos das meninas dos olhos de Deus. Eu cheguei em casa, reuni a família, eu disse: olha, nós vamos para o Nepal. Nós vamos trabalhar no Nepal este ano, sem colocar os nossos pés lá. Nós vamos fazer parte da restauração de meninas violentadas pelo mercado insano, louco e depravado do tráfico infantil.
Nós vamos fazer parte desses resgates, nós vamos fazer parte da cura dessas crianças. Essas crianças estão sendo resgatadas, essas crianças estão sendo cuidadas, essas crianças estão sendo saradas por dentro, elas vão crescer, elas vão casar, elas vão ter famílias, e nós vamos fazer parte disso, sem nunca ter colocado os pés lá. Quando nós investirmos essa quantia durante esse ano, como você está lidando com o seu dinheiro? Para com a igreja local, para com o reino de Deus e para com as necessidades à sua volta. Eu termino. Não seja escravo do desperdício de relacionamentos. Não desperdice o relacionamento com a sua esposa. Não desperdice o relacionamento com seus filhos. Não desperdice o relacionamento com gente. Um relacionamento sincero. Um relacionamento real, terapêutico. Aquele relacionamento que as pessoas amam de estar perto de você. Porque você faz as pessoas sorrirem. O seu abraço transmite virtudes. Você não desperdiça estar perto de pessoas. Sabe quando nós desperdiçamos relacionamentos aqui na igreja? É quando o pastor fala amém e você está lá no estacionamento, dentro do seu carro, indo para casa. Você não importa em conhecer ninguém nessa igreja. Você não importa em estender relacionamento com ninguém. Você vem com a sua fé, você vem com a sua necessidade e apenas isso. Mas nós somos famílias. Se eu entrar nessa igreja, apenas eu e Deus, eu estou manco. Eu estou em falha. A minha fé está manca. Não existe vida cristã solitária. Eu preciso de um outro. Os nossos cultos, os nossos ministérios, é para que a gente se relacione. É para que a gente abençoe uns aos outros, para que a gente se esforce uns aos outros. A palavra diz: exortai-vos uns aos outros. E exortar não é dar pancada, não. A palavra grega para exortar é o mesmo radical da palavra consolador, parácletos. Significando que exortar é você confortar alguém, é você consolar alguém, é você encorajar alguém. É por isso que viver uma vida cristã online, podendo estar presencialmente aqui, é uma covardia. Porque aqui, quando nós dizemos assim, cumprimenta quem está do seu lado, acolha quem está perto de você, vamos orar uns pelos outros. Não, gente, isso aqui não é um rito. Não, gente, isso aqui não é uma coisa sem sentido. O mundo espiritual se movimenta quando nós nos encontramos, quando nós nos tocamos, quando nós nos abraçamos. O ano passado, uma irmã veio aqui na frente, numa quinta-feira. Uma depressão crônica. E quando eu fui orar por ela, Deus disse assim para mim: eu vou curar ela com um abraço. Eu parei de orar na hora. Eu olhei para ela e disse assim: Deus me manda te dar um abraço, e o nome desse abraço é alegria. E quando eu abracei aquela mulher, instantaneamente Deus estancou a depressão da história dela. Você deveria dar nomes aos seus abraços aqui quando você se encontra. Você deveria dar nomes ao seu aperto de mão. Você deveria. Porque é a maneira pela qual nós não somos escravos do desperdício de relacionamento. Cada encontro nosso aqui é intencional. Não temos intimidade todos com todos, é verdade.
Não é isso que nós estamos falando. Mas no mínimo, um bom amigo é igual uma biblioteca que tem um bom livro. Você não lê aquele livro todo dia, mas você sabe aonde encontrá-lo quando precisar. Não seja escravo do desperdício de relacionamento. Isso vai arredondar em solidão. E solidão é a maior armadilha. É uma outra prisão. É uma outra escravidão. Você me entende? Diga amém. Eu termino dizendo que o único fator que nos faz desperdiçar é a distância do Pai. O pródigo vai desperdiçar a vida porque estava longe do Pai. O irmão mais velho vai desperdiçar o não desfrutar porque estava longe do Pai, ainda estando dentro da mesma casa, do mesmo endereço. Esta noite, Deus te chama para um relacionamento mais íntimo com Ele. Porque à medida em que nós crescemos no nosso relacionamento com Ele, há um lugar nele que todas as coisas são otimizadas. Não haverá desperdício, não haverá perdas nos nossos sacrifícios, nos nossos esforços, aos nossos desempenhos, porque nós estaremos na frequência do coração do Pai. Nós estaremos livres de toda e qualquer algemas que queira nos escravizar do desperdício existencial. Tudo que você colocar a mão estará sendo otimizado para a glória de Deus.